havíamos dito sobre a obrigatoriedade de sermos humildes, né? No sentido de pensar de que sem humildade é impossível eu estar aberto ao conhecimento. Então, se eu quero aprender, né, se eu quero ser uma pessoa melhor, eu tenho que ter por excelência esse sentimento de ficar quieto, esse sentimento de preciso escutar mais, esse sentimento de que eu tenho que me rebaixar para engrandecer, né, para aprender. Porque do contrário, eu entro num sentimento de ser ignorante, e entrando num sentimento de ser ignorante, o que acontece comigo? Eu paro de aprender. Então, o que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa ignorante é aquela que não se abre mais para o conhecimento. Quando você diz, você é ignorante, o que você está dizendo? Você está dizendo que aquela pessoa não quer te escutar. Você está dizendo que aquela pessoa não quer mudar. Você está dizendo que aquela pessoa, de certa maneira ou de outra maneira, é um cabeça dura. E olhando para isso, né, olhando para essa questão da aprendizagem, eu acredito muito que eu hoje, Matheus, como professor, né, como um pensador, e eu olho para essa sociedade, né, eu olho para quem está à minha volta, eu vou compreendendo então que assim, qual é o grande problema? O grande problema que a gente tem hoje, então, para mim, encontra-se realmente na questão de aprender a ler o mundo, aprender a ler os sentimentos, aprender a ler a vida como um todo. E isso começa quando? Isso começa em casa, isso ultrapassa e vai para a escola, isso se estrutura no próprio ser. Então nós temos ali o aluno, nós temos ali o professor, né, que seria a escola, e nós temos ali a família como um grande triângulo, né, uma grande proteção, uma grande estrutura do que pode vir a ser uma pessoa que aprendeu realmente a ler o mundo. Traduzo, colocar significado. E é aí que está a chave, né? É aí que está a malandragem que a gente pode dizer. Por quê? Porque se eu não tenho a habilidade de olhar para as coisas, olhar para as palavras, olhar para as pessoas e não conseguir a partir disso compreender nada, então eu não posso me entender que eu sou um ser humano. Porque se eu tenho essa habilidade, se eu compreendo isso, naturalmente eu me coloco e sou um ser humano melhor. E eu acho que é este o grande fio condutor da nossa vida. Ser melhor. Pra gente, pros outros, pro mundo como um todo. Eu acho que essa é a grande máxima, essa é a grande afirmação, essa é a grande sentença, acreditamos, claro, das religiões, de que você tem que ser melhor. Na sua limitação, na sua dificuldade, na sua pequenez, na sua pobreza, você tem que ser melhor. E olhando para tudo isso, a gente começa a partir de agora, dessa live 2 e das demais lives, ou seja, acredito que vão sair umas 10 lives, pelo menos, seguidas, onde nós vamos olhar para esse processo de aprender a ser gente, olhar para esse processo de engrandecer, olhar para a educação e buscar ali um sentido. Porque qual é o problema que eu hoje vejo na nossa sociedade, na sala de aula, na rua, quando eu vou na academia, de que as pessoas estão completamente doentes. Isso não é de hoje, isso não é de ontem, isso vem de tempos. Isso vem de tempos porque este homem, ele não encontrou
sentido. Né? Ele não encontrou ali significado. Ele não encontrou ali pertença. Ele não encontrou ali algo para chamar de seu. Né? Aquela velha expressão, né? Ele ainda não encontrou um território sagrado onde ele pudesse tirar as sandálias e descansar. Ele não achou seu lugar. O mundo é feito para ele, porém ele não se coloca no mundo. É aí que está o grande X da questão. Estamos doentes, e quando eu coloco estamos, eu estou falando, claro, do ser humano como um todo, justamente porque nós, enquanto seres humanos, não sabemos mais aonde estamos. Não sabemos para onde vamos e nem de onde viemos. Ou seja, existe ali então uma perda de sentido, uma perda de significado, uma perda de lugar. Ou seja, aqui é o meu lugar. E por que isso, Mateus, nos tempos atuais é tão importante? E onde entra a educação ali? Isso é tão importante porque se eu não tenho firmeza da onde eu estou, se eu não tenho segurança da onde eu estou, eu vou criar em mim um sentimento de angústia, um sentimento de ansiedade, um sentimento de o que pode vir daqui a um minuto. É como se eu dissesse assim, olha, se anteriormente o ser humano andava por caminhos conhecidos, se antes o ser humano entendia, e olha o termo que eu vou usar aqui, o seu propósito, hoje o ser humano anda como se ele estivesse num parque de terror, como se ele estivesse numa noite do terror, num parque de diversão, olhando para todos os lados, extremamente angustiado, sem saber o que pode aparecer na primeira curva, sem saber o que pode aparecer na primeira situação. Vivemos numa era do terror, onde nada mais está sob o controle de nossas mãos. Mas não está mais sob o controle de nossas mãos porque nós não podemos. Não está mais no controle de nossas mãos porque nós não queremos. Ou nós esquecemos que podemos ter controle, ter significado. Talvez hoje uma das grandes falta de educação que existe, talvez um dos grandes xingamentos que você possa ter numa sala de aula é você dizer que a vida tem sentido, que a vida tem significado, que as coisas possuem valor, que as coisas têm terra firme, né? Que a gente está construindo as nossas coisas sobre a rocha. Falar isso numa sala de aula é fazer com que o professor e os demais arregalem os olhos e se assustem com essa atitude. Meu Deus, a vida para ele tem um sentido. Meu Deus, ele falou que as coisas têm valor. Isso vem da onde? Isso vem da realidade de que você e eu somos seres singulares. Ser um ser singular é entender que você possui todas as particularidades e eu possuo todas as particularidades. E que em nenhuma hipótese nós podemos ser iguais, porque a mágica, né, a beleza do mundo é justamente cada um ter a sua condição, a sua personalidade. E esse ser humano, que é um ser singular, esse ser humano, que é um ser único, ou seja, você é você e eu sou eu, traduzindo de maneira bem simplona aqui, este ser sempre está apontando, sempre está buscando, sempre está indo atrás de algo além dele mesmo. E esse ato de ir além de si, ou seja, de buscar algo que está além de mim, é justamente a busca de um sentido. A busca de um significado.
Por isso que as próximas lives, a partir desse sábado, vão ficar batendo nessa tecla do homem como um ser que busca sentido, o sentido do sentido, por que nós estamos doentes, por que somos angustiados, por que somos depressivos, por que somos extremamente impacientes, apressados. E para tanto a gente escolhe um autor chamado Viktor Frankl, que vai passar basicamente a sua vida a partir do campo de concentração dos anos 30, 40, estudando a necessidade de colocar sentido, estudando o significado e a importância de ter sentido nas coisas. E tem um livro muito famoso dele, que eu recomendo para todos, que é este daqui, chamado Em Busca do Sentido, tá? Onde ele, dentro do campo de concentração ali, vai tecendo as primeiras linhas sobre o que é ter significado, sobre o que é ter sentido, até depois ele desenvolvendo a sua forma de psicologia, a sua forma de psiquiatria, que é a logoterapia. Então, a busca, né, a motivação do Viktor Frankl ali é de entender que o ser humano tem em si um desejo de encontrar um sentido para além da sua própria vida. E não é só encontrar um sentido. É fazer daquele sentido, e eu escrevo aqui, ó, uma realidade. E quando o Viktor Frankl olha para você, quando o Viktor Frankl olha para a humanidade, ele está justamente querendo fazer uma interpretação do homem. E essa interpretação do homem se sintetiza na ideia de que sempre estaremos orientados e ordenados a algo além da gente. Seja, por exemplo, uma tarefa de desempenhar um papel, seja uma causa que nós estejamos defendendo, seja um encontro a ser consumado. Né? Ou seja, eu vou me encontrar com alguém, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar por isso. E veja, é um processo externo. Né? Eu vou em busca, eu vou atrás. E justamente esse ato de ir atrás, de encontrar significado e sentido nas coisas, é o que o Viktor Frankl vai entender como um grande problema. Porque na era em que nós vivemos, nós retiramos essa necessidade do sentido. Nós retiramos o significado das coisas. Nós retiramos a importância da verdade. Nós retiramos a importância do que é. Veja, a filosofia ao longo da sua história praticamente toda lutou sobre a verdade, sobre a busca da verdade. O cristianismo só complementou, aprimorou, aprofundou e elevou o conceito de verdade. Certo? E essa busca dessa verdade, né, esse desejo de verdade foi, ao longo dos tempos, sendo cortada. Essa busca de verdade foi, ao longo dos tempos, tirada sarro, certo? Porque se eu falo que existe verdade, vão rir de mim. Se eu falo que eu busco a verdade, vão rir de mim, mas esta foi a base da filosofia. Né? Eu sou muito racional, sou muito inteligentinho para dizer que não existe verdade. Mas esse inteligentinho que eu estou colocando é justamente o motor daquilo que eu vou acreditar que é a filosofia. Vejam, eu estou atirando no próprio pé. Aquilo que a filosofia buscou a vida inteira, que foi a busca da verdade, a busca do né, a busca do princípio, né, o arché dos pré-socráticos, essa busca, nos tempos atuais, ela é tirada sarro. As pessoas dão risada dela. Então o que o Viktor Frankl vem dizer?
O homem é um ser doente. E é um ser doente porque ele constata isso. Porque o homem vive uma síndrome de falta de sentido. E essa falta de sentido, e eu escrevo aqui, gera então angústia, vazio. Olha o termo que eu vou usar aqui, ó. Falta de conteúdo, não para o outro, para si. Quantas vezes hoje as pessoas se sentem vazias, mas completa de coisas? Quantas vezes as pessoas têm tudo? E quando eu falo tudo, eu estou falando de uma maneira muito utilitarista, né? Estou falando materialmente dizendo. Esteticamente dizendo até. Então ela é linda, ela é perfeita esteticamente, né? Em corpo. Ela é linda, ela é perfeita materialmente. Só que ela continua sendo pobre, vazia, porque justamente nada mais tem uma solidez. Tudo se torna líquido, né? Tudo se torna passageiro. Ah, mas Mateus, esse é o mundo que nós vivemos. Não! Esse é o mundo que eu escolhi viver. Isso é totalmente diferente. Escolher cai sobre si a responsabilidade. Percebe? Eu escolhi, então a responsabilidade é minha do que eu escolhi. Não é o mundo que tirou sentido. É você que entrou na onda de acreditar que as coisas não têm sentido, que não existe uma verdade, que tudo é relativo, passageiro, carnal. E quando começa isso? Isso começa de uma maneira acentuada lá no pós-guerra. Né? A partir do pós-guerra, o Viktor Frankl percebe então que essa falta de sentido ela se exacerbou. Ela foi elevada a potencialidades. E aí o que a gente foi percebendo a partir dos anos 30 para frente? Que esse sentimento de angústia só aumentou. E ele continuará aumentando. Enquanto nós colocarmos o problema no prazer, enquanto nós colocarmos o problema na repressão, enquanto nós colocarmos o problema nas coisas externas. E não nas coisas internas. Porque o que são as coisas internas? As coisas internas é o que eu vou chamar aqui de conteúdo. Por que ninguém quer estudar mais? Porque ninguém quer ter conteúdo. Ter conteúdo é ter o que apertar, é ter sumo. Hoje você pega uma pessoa e conversa com ela por 5, 10 minutos. O que você tira dela? Né? Imagine, né? Uma laranja, imagine um limão. Você aperta, não sai nada. É seca. Né? Chesterton tem uma frase que ele diz assim, é muito bonita, ele fala assim, olha, chegaremos num momento em que viveremos num deserto. Diferentemente do passado, em que vivíamos numa floresta e tínhamos que ficar o tempo inteiro podando as árvores para poder ver o sol. O que ele está traduzindo aqui? Ele está traduzindo a realidade, já lá do passado, de que, olha, no passado era tanto conteúdo, né? Era tanta gana de aprendizagem, era tanta espiritualidade, que a gente tinha que até se afastar no sentido para poder enxergar o resto. Hoje não há uma árvore, hoje não há um fruto, né? Hoje não há nada de vida, apenas ressecamento. A gente aperta, aperta, aperta e nada sai, né? Nada ali permanece. E isso não está só na nossa relação espiritual, isso está na nossa relação musical, né? No senso estético. Isso está na nossa relação educacional, isso está na nossa relação com o outro. Tudo isso se tornou ressecado, tudo isso se tornou vazio. E isso criou, então, o sentimento de angústia que você vive, que eu vivo. Sabe por quê? Porque nós perdemos todas e qualquer referências.
parâmetros de comportamento. E se a gente perde parâmetros, se a gente perde referência, o que acontece com a gente? A gente bate a cabeça. Né? A gente bate a cabeça. A gente soca contra o poste. Basicamente isso. Né? Conto uma história aqui de uma vez eu estava dirigindo um carro e ele estava com um problema no farol. Tá bom? E aí não sei o que eu apertei lá no carro, o farol desligou. Eu fiquei no escuro. Você tem noção do desespero que foi eu, no meio de uma estrada extremamente sinuosa, cheia de curvinhas, né, no alto do morro, e eu não saber se era para a esquerda ou se era para a direita que eu deveria virar meu veículo? O sentimento de desespero foi tão grande que eu lembro até hoje. E esse sentimento de desespero hoje está aqui, está agora, está em nós. Olha que triste. Apagamos o farol da realidade, né? Apagamos os parâmetros, apagamos as referências seguras e não sabemos para onde vamos. É como se colocássemos nós dentro de um carro e tirássemos a estrada e colocássemos apenas um planalto, onde nós não vemos o fim, né? O horizonte infinito. E a gente fala assim, ó, saia daí. Não tem como. A gente não sabe para onde ir. E é esse homem que não sabe para onde ir que nós estamos discutindo. Por quê? Porque ele passa a ter, então, uma grande dificuldade de ter caminho, de ter direção. E como ele não tem caminho, como ele não tem direção, o que acontece com ele? A esperança no futuro também se perde. A esperança do que vai acontecer. A esperança do resultado. Isso também se perde. E isso está lá atrelado, já dentro do século XX, que acentua-se como consequência de uma radicalização do racionalismo e da racionalização da vida como se fosse o grande princípio estruturante da sociedade moderna. Percebe o que eu estou dizendo? A partir do século XX, a gente racionalizou tanto o ser humano que a gente acreditou erroneamente de que eu e você somos apenas um ser racional. E você não é apenas um ser racional. Você não é apenas um ser biológico. Você não é apenas um ser físico-químico. E essa elevação desse ser racional criou em você, criou em cada um de nós, o que Ortega y Gasset, grande filósofo espanhol, vai dizer no livro dele chamado El tema de nuestro tiempo, quando ele fala sobre uma desorientação vital. O que é uma desorientação vital? Uma orientação de vida. E essa desorientação de vida perpassa o ser humano, não todos, claro, mas perpassa o ser humano de uma maneira muito generalizante, né? De muita gente, para muitas pessoas. E não é à toa que o que você vai ter lá dentro do século XX e XXI? Regimes totalitários, comunismo, fascismo, nazismo, que vão dar, então, vejam, um significado para essas pessoas que perderam o seu referencial, perderam os seus parâmetros de comportamento. O que é fascismo, nazismo e comunismo, se não religiões civis que constrói os seus mandamentos, constrói seus modos de vida? Traduzo. O que são os regimes totalitários?
senão um sentido racionalizante sobre a vida do indivíduo. Você é parte de uma engrenagem, né? Você é do Estado, você é do governo, você é do partido e você tem que fazer isso, aquilo e aquilo porque você então está sobre a proteção dessa nova religião, que são então esses sistemas ideológicos. É um reflexo. É um reflexo. Como que você tem um nazismo numa Alemanha? Como que você tem um comunismo numa União Soviética, na Rússia? Como que você tem o fascismo na Itália, se não para trazer significado e sentido para as pessoas, né? Para a sociedade como um todo. E isso se traduz justamente num longo processo educacional que foi sendo colocado no indivíduo desde o século XIX, eu chutaria até o XVIII, tá? Mas desde o século XIX para o século XX, que foi naturalizando o ser humano. O que é naturalizar o ser humano aqui? Colocar ele apenas como um ser natural. Quando o seu professor diz assim, você é um animal racional. E ponto. Não. A gente não pode acreditar nisso. Nós não podemos apenas ser um animal racional. Nós não estamos apenas arraigados nesse naturalismo ali. Há algo além do homem. Há algo para além do homem. Eu não sou apenas um ser de desejos. Eu não sou apenas um ser que sente prazer, né? Eu tenho algo além. E esse algo além é o que vai dar o significado que nós estamos querendo, é o que vai dar o significado para aquilo que nós estamos buscando. Porque olha o que acontece. Quanto mais nós naturalizamos o ser humano, mais nós desnaturalizamos ele. Sabe por quê? Porque a gente perde a nossa essência. A gente perde o nosso significado. A gente perde realmente o que nós somos. E o que nós somos? Muito mais do que apenas um animal no meio dos outros animais. Veja a pobreza. Veja a miséria. Você é um animal, igual um macaco quase. Por uma pequena diferença, você é um pouco melhor que ele. Não, eu sou muito diferente do macaco. Muito diferente, sou muito melhor que ele. Por quê? E é sobre isso que a gente vai perceber. Porque eu tenho condições estéticas, educacionais, reflexivas, né? Eu enxergo a beleza. Eu busco significados. Eu me relaciono com o transcendente. Eu sou criatura amada de Deus. O processo naturalizante que nós entramos fez e continuará fazendo até a gente acordar que a gente está perdendo a nossa linda natureza. De ser muito mais do que um corpo, porque a gente possui alma. A gente possui um algo a mais. Então, a gente olha para o Francisco, a gente olha para Maria, a gente olha lá para Carlinha, a gente olha para o Mateus, a gente olha para o Pedro e percebe o quê? Que estão todos cansados, estão todos entediados, que existe como se fosse ali um cansaço até espiritual, de nada mais complementar, né? Nada mais ter sabor. A gente assiste televisão, a gente entra numa sala de aula e a gente fica apoiado na parede, no braço. Nem posturado a gente fica mais. Porque é um cansaço que o mundo coloca na gente. Sabe por quê? Porque esvaziou o conteúdo. Conhece aquela expressão saco vazio não para em pé? É exatamente isso. Saco vazio não para em pé. Porque para o saco parar em pé ele tem que ter conteúdo e todo o conteúdo foi retirado. E quando eu falo conteúdo aqui, eu não estou dizendo saber o que é química, o que é física. Óbvio, né? Vamos elevar aqui.
Quando eu falo conteúdo, eu estou falando da compreensão do que é o ser humano, o entendimento de querer compreender o mundo, de saborear o mundo, de ser verdadeiro no mundo, de ter sentimento no mundo. E aí nós caímos em quê? Num sentimento de niilismo, que avança cada vez com mais força. Como se fosse realmente, o Viktor Frankl vai dizer isso, como uma onda mundial que chega até o Brasil, que chega até a Coreia do Sul, que chega em todos os cantos. Porque Deus morreu. O que é esse Deus que morre que o Nietzsche vai falar? A perda de significado, a perda de sentido. E você dizer que justamente por não ter sentido a gente tem que viver, aí que a gente vai ficar doente mesmo. Olha que bonito que fala aqui o Viktor Frankl. A orientação do homem aos valores e ao sentido pode ser considerada a sua mais profunda força motivacional. Tire o significado, tire os valores, tire a busca de sentido. O que sobrou para você? Nada. Você nem levanta da cama. Você nem levanta da cama. O que te motiva a acordar 5:30 da manhã para fazer as suas orações? O que te motiva a entrar logo cedo num banho gelado? O que te motiva a querer fazer academia? O que te motiva em querer ser um bom marido? O que te motiva em querer ser um bom amigo? O que te motiva em querer ser um bom profissional, em ser um bom professor, em ser um bom aluno, em ser um bom ser humano? O que te motiva? Qual valor está ali colocado? Se não for nenhum, você nem levanta da cama. Ou se levanta naquele sentimento de que saco vazio não para em pé, ou seja, você vai estar se escorando pela parede o tempo inteiro. E quando essa criança já chega na escola, ela já aprende isso. Olha que triste. Desde cedo, a criança é colocada na escola e a escola diz o que para ela? Olha, não existe verdade. Olha, não existe mundo perfeito. Olha, o que você acha não é verdade, porque o coleguinha também pode achar. O que a gente está fazendo com essa criança? Ó, cortando o significado dela. Cortando o valor dela. Porque na família já não tem. Automaticamente na escola vai ter menos ainda. E aí ela vai para a escola e ela vai olhando para aquilo tudo e fala assim, olha, não existe bem um valor. Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua opinião, cada um pensa do seu jeito. Não existe verdade, Joãozinho. O que existe é o que cada um interpreta do mundo. Se é o jeito que cada um interpreta do mundo, então qualquer interpretação vale. Se qualquer interpretação vale, nada vale. E é aí que entra um papel importante, que eu venho há um tempo refletindo, que é a função ali do professor, que deve oferecer uma imagem amplificada do que é o ser humano, né? Do que é uma vida verdadeira, que já deveria vir lá da família, com certeza, né? Porque o cara chega na escola, chega na faculdade e vai estudar o quê? Que você é apenas o acaso. Que as coisas só aconteceram com você. Que nada foi programado, nada foi decidido. Você está aqui no vazio, caindo num abismo sem fim, e que no final você morrerá e acabará por aí. O que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo, nada mais que isso, a nossa condição humana. Né? Dizendo que nós somos seres sociais, psicológicos, biológicos, físico-químicos e acabou. E esse sentido, né, esse conteúdo, ele acaba sendo então esvaziado. Por quê? Porque nós perdemos as totalidades da nossa vida, o completo da nossa vida. E nós perdemos isso porque nós esquecemos que eu, você e todos nós somos seres humanos que possuem dentro de nós uma consciência e uma
responsabilidade. Né? Quando a gente olha ali pela fórmula básica da antropologia filosófica, a gente percebe que você é um ser que tem uma consciência e, ao mesmo tempo, é um ser que possui uma responsabilidade para com a sua vida. Você é responsável pela sua vida. Quem ensinou isso? Quem ensinou isso foi a filosofia, quem ensinou isso foi o próprio cristianismo. Você é responsável pela sua salvação. Você tem que buscar o céu. Né? Você tem que correr atrás. E como que você corre atrás? Né? Como que você busca o céu? Como que você é um ser humano melhor? Tendo a consciência de que tem que ser. Não adianta nada eu ser consciente, eu ter racionalidade, eu entender que 2 mais 2 é 4, eu entender que no sol eu tenho que me proteger porque senão eu vou me queimar. Né? Não adianta nada eu ter racionalidade, entender que tá frio, eu preciso levar uma blusa. Não adianta nada entender qual é a função de uma molécula, qual é a função de uma célula, qual é a função de uma equação de segundo grau. De nada adianta isso se eu não entender que eu tenho uma responsabilidade. Ponto. De nada adianta eu saber fazer o meu trabalho se eu não sei que o meu trabalho tem uma responsabilidade. Seja fazer o pão fresquinho de manhã na padaria, seja fazer uma operação cirúrgica no cérebro de uma criança. Seja o que for. Nós temos responsabilidade, além de termos consciência. E isso está atrelado no próprio ser facultativo que nós somos, que está constantemente aberto à transformação. Traduzindo, eu posso ser outra coisa. Eu posso ser de outra forma. E isso é muito profundo, isso é muito delicado, isso é muito mágico no sentido de mudança, porque você pode ser outra coisa. Não é a sua condição social que te limita, mas esse ser outra coisa aqui é justamente um ser responsável. Um ser que possui então o desejo livre de decidir sobre a sua vida. Por isso que a educação é importante. Porque a educação tem como função a humanização do homem. E o que é a humanização do homem? É basicamente dizer então que você não é um ser pronto. Que você está em processo. Que você tem que correr atrás. E esse buscar correr atrás, nada mais é do que realmente uma condição de maior perfeição em seu modo de ser. Ou seja, eu tenho que ser cada vez melhor. Eu tenho que encontrar valores. Eu tenho que encontrar, traduzindo, sentido. Por isso que o Viktor Frankl, então, vai falar da vontade de sentido. Que é, na cabeça do Viktor Frankl e da nossa aqui, o mais primário, o mais singular, a primeira forma da existência humana. Um desejo que justifique a nossa própria vida. E sabe o que é isso? É a intencionalidade. Você ter a intenção, você se colocar-se para numa abertura a isto, né? Em buscar esse sentido nas coisas, né? Buscar esse sentido no mundo que dá sentido. Buscar esse sentido em Deus, buscar esse sentido nos significados, buscar esse sentido nos valores. E a educação, diferentemente do que nós achamos que tem que retirar esse sentido, deveria então colocar esse sentido. Porque do contrário,
ele vai criar um ser extremamente entediado, completamente apático, inseguro e angustiado. Por quê? Porque imagina, ele vai para um lugar onde ele não encontra sentido. Ele escuta no lugar que ele já está lá, que ele acha que não tem sentido nenhum, que nada é verdadeiro, que nada é para sempre, que tudo é passageiro, que nada tem valor. Como que você quer que essa criança que escuta desde pequenininho que nada é verdade, que tudo pode, que cada um sabe o que é melhor para si, como que você pode querer que essa mesma criança depois, lá com 12, 13 anos, entenda ou compreenda o sentido que tem a educação, o sentido que tem em aprender, o sentido que tem ir para a escola, o sentido que tem em ser uma pessoa melhor, o sentido de fazer o que é certo, o dever, o sentido de respeitar, amar, estar junto, colocar significado. Não vai ter. Então, ao longo dessas lives, a partir de agora, a gente vai começar a bater nessa tecla. Se na primeira a gente falou a necessidade da humildade na aprendizagem, agora a gente vai entrar nessa humildade e compreender que uma vida sem sentido não vale a pena ser vivida. Não é à toa que a próxima live nossa, a live 3, a gente vai começar a discutir o vazio existencial que você possui, que eu possuo e que nós temos que lutar a partir do nosso autor aqui, que é o Viktor Frankl. Obrigado pela presença de todos. A live vai ficar guardada ali e é justamente essa meta.